Vamos lá então. Durante a liturgia, eu escolhi temas, textos que nós lemos, que falam um pouquinho sobre o fato de Deus nos atrair, nunca nos rejeitar, sempre nos chamar para perto de si. Porque o que eu queria falar com você hoje é justamente isso. Deus não nos rejeita jamais. Eu lembro de uma frase que está na capa do livro Maravilhosa Graça, na verdade na costa do livro, né, na parte de trás, em que o Philip Yancey deixa escrito: nada que você pode fazer vai fazer Deus te amar mais. Nada, não adianta. Você pode tentar vir mais cheirosinho que todo mundo para a igreja, Deus não vai te amar mais. Você pode tentar ser o mais bonitinho de todos, ser o mais perfeito de todos, você pode se esforçar o quanto quiser, que Deus não vai te amar mais. Mas ele continua a frase dizendo: nada do que você possa fazer vai fazer Deus te amar menos. Porque Deus nos ama de uma forma absoluta, perfeita. E eu queria ler com vocês então esse texto de Êxodo que vai nos ajudar a enxergar, porque eu quero que você perceba que Deus tem motivos para nos rejeitar. Mas Ele não nos rejeita. Ele sempre nos quer perto de si. Ele sempre te quer. Ele sempre quer você perto dele. Ele sempre quer você melhor. Ele sempre quer você consertado, acertado, corrigido, santificado. Ele quer isso para todos nós. E o texto diz assim, que toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de lugar em lugar, de um lugar para outro, conforme a vontade do Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão, eles queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Eles estão ao ponto de apedrejar-me. Então respondeu o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha do Monte Horebe, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. E chamou então aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas clamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Vamos fazer mais uma oração. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, de um texto milenar, de uma história muito antiga, mas uma história que, apesar de antiga, revela muito da humanidade, do Teu povo e da nossa humanidade. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a refletirmos, compreendermos e aplicarmos essas verdades para as nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu não sei quantos sabem aqui, mas eu já fui militar. Nessa fotinho aí eu tinha 17 anos. Eu fui cedo para o exército, eu me alistei com 16, com 17 eu já estava no exército já. Fiquei lá até quase 19 anos. Fiquei um tempinho a mais que o normal. E esse foi um período muito, muito gostoso da minha vida, porque eu trago boas lembranças. Foi aquele momento que você sai de casa, né? Eu sempre fui apegado à família, né? E quando eu saí do exército, eu nunca mais voltei praticamente para casa, porque dali eu saí para fazer cursos em outra cidade, fui morar em Campinas sozinho. Eu tinha 20 anos quando eu fui para Campinas morar sozinho, 19 no quartel, aí com 20 eu estava morando sozinho já. E eu sempre coloco o quartel, o período militar, como um momento em que eu fui
me amadureci, me tornei adulto, né? E eu trago muitas lembranças boas, amizades que eu tenho até hoje, amizades muito boas mesmo que eu fiz no quartel. O privilégio de ter sido instrumento de Deus na vida de alguns também. Eu tive com a minha família recentemente em Indaiatuba, encontrando o meu ex-tenente, que se converteu, e inclusive presbiteriano, casou com uma moça, hoje tem 2 filhos, e a gente brincando, eu dizia, então, quer dizer que é tudo graças ao que Deus fez, né? Me usando, é isso? Eu tô no meio da história, eu sou quase parte da família, então, né? Fazendo uma brincadeira com ele, com o Rodrigo. Mas o fato é que no quartel eu também vivi experiências dolorosas, muito dolorosas. O cântico que nós acabamos de cantar agora é meu, somente meu, todo o trabalho, que Deus fala, né? Eu lembro que eu recebi num cartão postal o texto dessa música, num momento em que eu estava assim, há quase 10 dias em acampamentos. As correspondências chegaram e eu simplesmente recebi esse texto, que a gente fazia correspondência por cartas. Hoje em dia já não existe mais isso, quase ninguém usa correio, né? Mas a gente fazia e eu recebi a letra desse cântico. Eu guardo isso no coração. Um outro exercício que eu tinha era um teste de sobrevivência, em que eu fui colocado ao limite do esforço físico. Eu tinha ido com 2 cantis de águas, porque o exercício era pesado, mas o que eles fizeram, tomaram os nossos cantis e simplesmente nós não tínhamos água, né? Eles esvaziaram tudo, eles só deixaram o cantil para a gente carregar mais peso, mais vazio, sem água. E eu já tinha passado um dia inteiro sem água junto com a minha tropa, eu tinha bebido 1 gole de água só. Eu estava fazendo rapel ali na Pedreira do Chapadão, quando a Pedreira do Chapadão era um monte de entulho só, antes deles fazer daquilo lá um parque bonito. Aquela tarde foi cansativa, tinha corrido cerca de 5, 6 quilômetros, com mochila, com arma, com 1 gole de água. E no final da noite, a tropa estava desfalecendo, todo mundo estava muito cansado, e a água era um elemento assim primordial para a sobrevivência da tropa, mas a gente estava fazendo um teste de sobrevivência mesmo, então a gente era para levar ao extremo, né? E aí, naquela noite, nós fomos presos. O exercício militar incluía sermos prisioneiros de guerra, e eu fui colocado dentro de uma jaula de bambu, aonde minhas pernas ficaram para fora da jaula, era um caixote, quase uma gaiola assim, que me pegava da coxa até aqui em cima, e eu ficava segurando a jaula assim, dentro de um lago onde estava todo mundo jogado lá também, tinha mais ou menos umas 15 pessoas naquela parte do lago onde eu estava, e isso de noite, dentro do lago, um lago com água barrenta, uma água bem suja, e mergulhado com aquela gaiola. Mas eu não tive dúvida. Eu arrastei a minha gaiolinha de bambu e fui para o meio do lago, indo do jeito que dava. O fundo do lago estava barrento, o pé atolava no lodo assim, e eu fui arrastando, até que eu cheguei aonde a água chegava no lago. A água parecia um pouquinho mais clara, mas ali mesmo eu peguei o meu cantil e enchi ele com aquela água. Eu estava com muita sede, e eu bebi aquela água. E eu lembro, como se fosse hoje, do gosto daquela água. Um gosto de terra, de limo, uma água saloba, mas foi a melhor água que eu bebi, porque eu estava com muita sede. Eu enchi a pança de água daquele jeito que você anda, fica fazendo plum, plum, sabe? E depois eu enchi os meus 2 cantis, deixei os 2 cheinhos. E aí a gente saiu daquele exercício, fomos libertados, se reunimos com a tropa, e a gente passou ainda a madrugada fazendo exercícios. E alguns colegas meus não tiveram estômago, não tiveram coragem de beber aquela água. Muitos deles não aguentaram chegar até o final do exercício. Eu estava com meu cantil, sem frescura, com aquela água. Eu tinha água. Eu fui até o final, porque a água era importante. Nessa história que nós lemos em Êxodo, os israelitas, eles estão com os cantis vazios. Acabou a água. Eles chegam em Refidim, e ali em Refidim, eles estão desmontando seus aparatos, estacionando seus camelos,
desmontando as trouxas, começando a montar as barracas, o acampamento, fazendo aquele condomíniozinho de Israel. Tá? A gente fala condomíniozinho, mas na verdade eram mais ou menos 2 milhões de pessoas, entre cidadãos israelenses, escravos, mais animais, crianças. Era um grupo muito grande, era uma multidão. E eles estavam ali montando seu acampamento. Eles estão arrumando suas coisas, de repente um grupo sai para ir atrás de água, para procurar água. Mas Refidim é um lugar pedregoso, um lugar seco. E eles não encontram água. Não encontram água em lugar nenhum. E aí, quando eles não encontram água, a reação deles é começar a reclamar e se queixar contra o Senhor. Mas a verdade é que essa não é a primeira crise que esse povo tem. Na verdade, se a gente contar desde que eles saíram do Egito e foram até a Terra Prometida, ao todo, se a gente pegar a Bíblia e contar todas as paradas que esse povo fez, ao todo foram 40 paradas. Essa é a 10ª parada já. Mas a primeira crise surgiu logo diante do Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho, quando o povo tem o faraó vindo com o seu exército e à frente o grande mar, esse povo já tem a sua primeira crise. E lá em Êxodo 14, versículo 11, eles dizem para Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para a gente morrer aqui no deserto, Moisés? Crise. Aí esse povo, numa outra parada, tem uma segunda crise. E essa crise é em Elim, quando eles vão beber a água que eles encontram e a água está amarga. E o povo começa a reclamar com Moisés, dizendo: que beberemos? Que água é essa que nós temos para beber, Moisés? Essa água amarga, ruim. Uma terceira crise que a gente tem, essa é na 7ª parada já, em Êxodo 16. Quando eles não têm o que comer, então Deus manda o maná. E nesse momento o povo diz: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas você nos trouxe a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. O povo de Israel não podia ter uma dificuldade, que a primeira reação deles era reclamar com o Senhor. Mas o interessante é que até a libertação do Egito, até aquele momento, quem é Deus para esse povo? Quem é Deus? Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eles conhecem as histórias acerca de Deus. Mas eles não viram ainda o poder de Deus. Eles viram as pragas e viram tudo aquilo que aconteceu, mas tudo aquilo aconteceu até mesmo distante deles. Eles estavam numa região chamada Gósen, distante do Egito, onde as pragas aconteceram de forma central. Eles ouviam falar, mas não viam com os próprios olhos. Mas agora, nessas experiências que o povo tem, eles estão vendo Deus agir. Por exemplo, a gente tem, nessas paradas todas, né? Na primeira crise que a gente tem, Deus luta pelo seu povo. Eles conhecem um Deus que guerreia, um Deus que os livra do exército de Faraó. Ele abre o mar e eles passam. Eles têm essa experiência. Imagine, você atravessando o mar a pé, no meio, aquele paredão de água. Não é um aquário, não tem nenhum vidro ali. Se colocasse a mão devia entrar na água. Talvez desse até para pescar ali alguma coisa. Eles passaram, eles viram, eles sentiram, eles perceberam. Esse Deus é de fato poderoso e Ele luta por nós. Aí quando eles chegam em Elim e as águas são amargas, eles conhecem um Deus que cura, que muda. Aquela água era insuportável, aquela água não fazia bem. Mas Deus transforma, Deus muda. Eles conhecem um Deus que preserva a vida deles. Eles tinham provado a primeira água. Eles viram o que aconteceu, eles sentiram um cheiro, eles sentiram a mudança dos elementos. Um Deus milagroso.
Aí então, quando eles estavam passando fome, um Deus que sustenta, um Deus que cuida, fazendo cair o pão do céu, alimentando o povo com as codornizas. E eles comeram o maná por 40 anos. Por todo o tempo que eles andaram para o deserto, esse era o alimento diário deles. Todos os dias Deus os alimentava, milagrosamente. Milagrosamente eles viam as coisas acontecendo diante dos seus olhos. E agora, nessa quarta crise, os cantis estão vazios. E basta o cantil esvaziar para surgir dúvidas a respeito de Deus. Moisés estava lá na sua barraca, arrumando suas tralhas, colocando lá os posters de foto dele com a esposa, os filhos, arrumando o seu cantinho para ele descansar, seu merecido descanso. Mas ele começa a ouvir um burburinho, tem um zum, 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 o pessoal está falando alguma coisa, está meio alto esse barulho, está ficando mais alto, e quando ele abre a barraca e vai olhar para o lado de fora quem está lá, ele vê uma multidão enfurecida, vindo em direção a ele, dizendo: Moisés, cadê a água, Moisés? Foi para nos matar de sede que você trouxe a gente aqui, Moisés? Moisés, aonde tem água? Dá água para esse povo, Moisés. Moisés olha para a cara daquelas pessoas, elas estão enfurecidas, os líderes tentando segurar, e então ele volta para sua barraca e conversa com Deus, diz: Deus, o que eu faço com esse povo? O que eu digo para eles? Basta o cantil esvaziar, basta uma crise, basta uma dificuldade para desconfiar de quem é Deus, para não confiar mais em Deus. Durante a minha caminhada como seminarista, eu pude trabalhar com algumas igrejas. Numa delas tinha um senhor chamado João. Na verdade, o nome dele não é João, eu coloquei esse nome João só para a gente ter ele como uma referência. Mas o João, ele era um cara assim, ele participava, ia na igreja, eu via ele aos domingos, a gente conversava um pouco. Muito curioso, porque teve uma Copa, e eu consigo lembrar, porque trocava figurinha, naquela época eu fazia o álbum, agora eu não tenho mais tanto tempo nem paciência, e era mais barato, eu acho, naquela época, né? E a gente trocava figurinha, né? E, na verdade, com o filho dele até. Mas o João era um cara assim, ele ia na igreja, ele frequentava, ele estava lá, mas era aquela pessoa sempre questionadora. Se Deus é bom, por que tem tanta maldade no mundo? Se Deus é bom, por que essas doenças se espalham com um mosquitinho tão piquititico? Se Deus é bom, por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? E ele sempre era uma pessoa que argumentava, e mesmo quando a gente dizia, mostrava biblicamente, ou lia um texto bíblico onde Deus mostrava a sua graça, a sua misericórdia, ele nunca se convencia, Deus nunca era bom o suficiente para ele. Até que um dia aconteceu um acidente, o filho dele sofreu um atropelamento. O menino ficou muito tempo internado, desacordado, e com lesões na cabeça, e foi um período muito tenso para o João, para toda a família dele, e para a igreja também que conhecia. E o João começou a se queixar ainda mais de Deus. Se Deus é bom, por que Deus está levando meu filho embora? Se Deus é bom, por que deixou esse acidente acontecer? Se Deus é bom, por que não mandou um anjo e afastou o carro? Se Deus é bom, por que Ele não impediu que isso acontecesse? Porque agora o meu filho está para morrer. Que Deus é esse? Naquela época a gente tinha listas de e-mail, você juntava o e-mail de todo mundo, mandava e espalhava para a igreja inteira, não tinha redes sociais como tem hoje, acho que o Orkut nem existia ainda, e a gente, era o meio que a gente tinha às vezes de comunicar alguma coisa, e naquela cidadezinha que eu estava, um pouco longe daqui até, até mesmo as igrejas irmãs ali, também presbiterianas, começaram a interceder pelo filho do João.
Todo mundo orava, todo mundo sabia do caso, a cidade noticiou, saiu em jornal. Como eu disse, era uma cidade pequenininha, dessas que você vai na praça e fica sabendo de tudo que acontece. Não muito diferente de Santa Bárbara, né? E a notícia se espalhou e as igrejas orando. Muita gente orando. Muita gente pedindo para Deus um milagre. Para o menino acordar, sair do coma. A única esperança era ele acordar e sair do coma. Se ele acordasse, o médico dizia que aí dava para fazer cirurgia, dava para corrigir, dava para consertar. Mas se ele não acordasse, talvez ele pudesse ficar o resto da vida ali, em coma. E esse era o medo. E a gente orava. Queridos, eu tenho muito cuidado quando eu digo coisas assim, porque eu não quero que... eu não gosto de prometer essas coisas. Porque Deus escolhe a maneira dele agir. E ele age como ele quer. Eu não tinha certeza, mas eu sabia que ele podia. Eu não tinha certeza que ele ia fazer o que ele fez, mas eu sempre soube, sempre criei que ele tinha poder para fazer o que ele fez. E ele fez. O menino acordou. O filho de João acordou. O filho de João abriu os olhos, ele despertou do coma, foi feito tudo o que precisou, clinicamente depois, teve uma cirurgia, teve o que precisou ser feito, e a questão é que 4 meses depois esse menino estava em casa. O João disse que, agora eu entendi, agora eu vi o quanto esse Deus é maravilhoso, agora eu vi o quanto Deus é grande, agora eu vi o quanto Deus é forte, agora eu sei o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é bom. E aí o João começou a participar, ele começou a estar presente em todo o movimento que a igreja fazia, até reunião de SAF de quarta-feira, que nunca ninguém estava lá também, era almoço, ele estava lá, ele ajudava com a UCP, o João começou porque Deus era bom, ele trazia isso, ele contava o testemunho, ele dizia aquilo que Deus tinha feito, ele experimentou, ele viu, ele enxergou, ele pôde ver o quanto Deus é poderoso. Mas durante um tempo, isso deu certo. Bastou o cantil esvaziar de novo, que o meu amigo João começou a duvidar de Deus. Bastou o cantil esvaziar, bastou uma dificuldade, bastou um probleminha, para Deus não ser mais suficiente, para Deus não ser mais tão amoroso, para Deus não ser mais tão poderoso. Queridos, a história do João, muitas vezes, é a minha e a sua história. Quantos de nós exigem tanto de Deus, quer que Deus seja tão perfeito em tudo que Ele faz, e Ele é perfeito em tudo que Ele faz, mas quando não concordamos com a perfeição de Deus, e quando não concordamos com os direcionamentos que Deus dá para a vida, e sentimos os nossos cantis esvaziando, a primeira coisa que vem em nosso coração é duvidar de quem é Deus. É desconfiar de que Deus tem de fato tudo sob controle. É de colocar em dúvida o processo de Deus em nossas vidas. E chegamos ao absurdo muitas vezes de pensar, seria melhor nunca ter me envolvido com a igreja. Eu estaria muito melhor se eu tivesse ficado na minha casa quando fulano me convidou para ir na igreja. Eu estaria muito melhor se não tivesse me envolvido com esse Deus. Basta o cantil se esvaziar. Quantos cristãos vivem altos e baixos? Uma gangorra. Um vai e vem. Quando tudo vai bem, então nós somos amigos de Deus, Deus me ama, e aí a gente está lá junto, a gente vive em comunidade. Quando vem um problema, eu acho que esse Deus não ama tanto assim. Deus podia ter feito melhor. Nós não colocamos Deus à prova quando nós murmuramos apenas e quando desconfiamos, porque existe sim aquelas pessoas que murmuram, desconfiam, reclamam, nunca estão satisfeitas, mas existem outros jeitos de fazer isso. Às vezes nós fazemos isso quando, mesmo sentados nos bancos da igreja, mesmo congregando, mesmo fazendo parte, a nossa reação é sempre teimar em relação àquilo que Deus está fazendo.
olhar com desconfiança e viver as nossas vidas como se Deus não fizesse parte delas. Nos domingos nós somos um tipo de crente, nos finais de semana nós somos um tipo de cristão, mas quando a gente volta para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, Deus ele não tem mais tanto ação naquilo que nós fazemos, naquilo que somos, no que falamos ou como nos comportamos. E vivemos como se Deus não tivesse papel nenhum na nossa história, na nossa vida. Nós colocamos Deus à prova, mesmo sem usar palavras, mas com o nosso jeito de ser, vivendo como se de fato Ele fosse um velho bonachão que criou o universo, deu corda no planeta e se sentou no seu alto sublime trono e fica lá olhando para a gente sem fazer coisa alguma. Nós questionamos Deus, entramos em conflito com Ele, quando agimos no nosso dia a dia com descaso em relação a Ele. E assim era o povo de Israel. Bastou o cantil esvaziar para eles desconfiarem de Deus. Então Moisés volta para sua tenda e fala com Deus. O que eu faço, Senhor? O que eu vou fazer com esse povo? Então o texto nos diz que Deus falou assim a Moisés: passe à frente do povo. Leve com você algumas autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei lá, à sua espera, no alto da rocha do monte Horebe. Sai de Refidim e vai até Horebe, e eu vou estar lá em Horebe te esperando. Quando chegar em Horebe, bata na rocha do monte Horebe, e dela sairá água para o povo beber. Moisés está dentro da sua tenda, escutando a voz do Senhor. Moisés fala com o Senhor. Moisés, quando tinha crises, o povo murmura, o povo reclama. Moisés entra na sua tenda, em secreto. Isso me lembra uma passagem do Novo Testamento. E com o pai, em secreto, conversa com ele. O que eu faço? E aí Deus diz para ele, dá essa instrução. E aí então, Moisés sai da sua tenda, para fazer o que Deus mandou. Quando Moisés sai da sua tenda, o povo, provavelmente ainda com as pedras na mão, ainda com os olhos furiosos, fitam Moisés, e Moisés sai segurando na mão a vara, o cajado com o qual ele tocou o Nilo, e tem alguma coisa diferente no olhar de Moisés, porque Moisés sai dali com uma missão. Deus já tinha dado a ele direção. Moisés não estava mais assustado. Moisés não estava com medo do povo. Moisés ele não estava amedrontado com o que ia acontecer. Deus havia dado uma direção a ele. Então, quando ele sai dessa tenda, ele fita os olhos daquele povo e ele faz o que Deus diz: passe à frente do povo, passe adiante do povo. Moisés deve ter atravessado a multidão em direção a Horebe. E o curioso é que Horebe significa lugar deserto, seco. Horebe era um lugar que não tinha nada. Estava entre um deserto, entre Refidim e Horebe, são apenas desertos. Mas Moisés sai de lá com uma missão. Existe alguma coisa diferente. Todo mundo percebe que Moisés está saindo para ir para algum lugar. Então ele chama alguns líderes e ele vai para esse lugar. E lá em Horebe ele bate na rocha. Agora, quanto é necessário de água para abastecer os cantis de um povo de quase 2 milhões de pessoas? Refidim, entre Refidim e Horebe, eu coloquei um círculo aí para vocês verem. Tá? Isso aqui é muito interessante. Se você tem uma Bíblia que tem mapas, sempre observe, porque você vai perceber a falta de, a claridade ali indica justamente a sequidão. Tá? Quanto mais escuro, às vezes indo para o verde, ou às vezes indo para o, dependendo da Bíblia que você tem, apenas escurecendo, você tem mais vegetação. Quanto mais claro, mais seco é o lugar. Você pode ver que ali é puro deserto.
Entre Refidim e Horebe são 25 quilômetros. E aí, eu queria que você imaginasse, o que Moisés vai fazer? Ele vai chegar até em Horebe, bater na rocha, sair água, aí ele vai encher um baldinho de água e vai voltar 25 quilômetros e trazer para 2 milhões de pessoas, tá aqui água. Quanta água é preciso para esse povo? O povo tinha ficado em Refidim, e Moisés vai até Horebe. E lá em Horebe, ele bate na rocha. E Deus não dá um poço de água. Deus ele não dá uma bica de água. Deus forma a partir de Horebe um rio. Um rio que sai de Horebe, atravessa o deserto até chegar em Refidim. O povo lá em Refidim ainda reclamando, uns olhando para os outros, cadê Moisés, o que ele foi fazer? A gente aqui sem água e Moisés sai para passear, é isso mesmo? Ele foi fazer um tour pelo deserto enquanto a gente não tem água, enquanto esse povo reclama, enquanto eles estão resmungando uns com os outros, eles ouvem um barulho, alguma coisa está acontecendo, está tendo um tremor na terra, o que é isso? E de repente um rio surge no meio deles e passa pelo meio do acampamento, trazendo água para todos. Queridos, mesmo quando esse povo murmura e rejeita Deus em seus corações, Deus não rejeita o seu povo. Deus não faz isso por causa da murmuração. Deus não faz isso porque ele se sente amedrontado com uma faca no pescoço. Se ele não fizer um milagre, esse povo vai me linchar. Deus não faz isso porque esse povo ameaçou com pedras destituí-lo como Deus. Porque eles ameaçam Moisés, mas o apedrejamento é a última instância que existe contra qualquer tipo de liderança. Esse povo queria destruir Moisés da sua liderança e automaticamente Deus de suas vidas. Deus faz isso por amor ao seu nome. Deus faz isso porque Deus não rejeita o seu povo. E ainda mais, ele derrama a bênção abundante. Abundante. Ele não dá um cantil para cada um. Ele não dá um vale água. Ele não dá uma garrafinha para cada um. Deus dá um rio. É interessante que o texto termina mostrando uma questão desse povo. A questão no versículo 7 é: o Senhor está entre nós ou não? Mas acontece que Deus tinha um plano maior para esse povo. Apesar da murmuração, apesar da reclamação, apesar do quanto eles podem ser terríveis, apesar de tudo que Deus fez para eles, Deus ia, do meio desse povo, tirar um Messias. Era do meio desse povo que iria nascer o Salvador. Era do meio dessa gente ruim, dessa gente miserável, dessa gente que merecia ter morrido no deserto, que Deus derrama a sua bênção abundantemente, não os rejeita em seu coração e deles tira o Messias. Está o Senhor conosco ou não? Anos à frente, no meio desse povo, de uma virgem, nasce um homem, que também é Deus, e que se chama Deus conosco. A questão é, Deus está conosco ou não? Está. Está conosco nos abençoando e está conosco encarnado. Deus está conosco. E Jesus, quando Jesus vem trazer a presença de Deus para o meio do povo, para o meio de uma nova geração, Jesus ele vem com a representação de um rio de vida que transborda. De um rio que transborda e de quem beber dessa água, diz ele mesmo, jamais terá sede. Deus não rejeita o seu povo e ainda o abençoa grandemente. Queridos, Deus continua não rejeitando o seu povo. Porque histórias como a do João que eu contei, mostram corações secos, áridos,
precisando de água. E mesmo pessoas como ele, muitas vezes, alcançados pelo Espírito Santo, no momento de percepção, conseguem enxergar Deus agindo em suas vidas. Há momentos que a gente acredita que o terreno é tão árido, tão seco, e Deus ali mesmo, onde a gente nem imagina, faz brotar uma fonte nova, um rio de água viva. Eu tenho o privilégio de ter feito muitas amizades com os pastores que me formaram. Um deles é o reverendo Adrien, hoje ele está morando no Canadá. E eu li uma história dele, e até conversei com ele, dizendo eu vou contar essa história na igreja. Conversei com ele essa semana. Ele teve o privilégio de pastorear uma moça chamada Carolina. Carolina era uma moça que tinha se convertido há pouco tempo. Eu acredito que ela nem mesmo tinha chegado a fazer profissão de fé, coisas assim, mas ela frequentava a igreja dele. E ela tinha descoberto recentemente, por aqueles dias ali, convivendo com o Adrien, que ela era soro positivo. Ela tinha adquirido AIDS do marido. O marido a traiu, contraiu AIDS e depois contaminou ela. Carolina, apesar dessa situação, o Adrien diz que quando ele foi visitá-la uma das vezes, ele que ao entrar na casa dela, chegar na porta do prédio e interfonar, e enquanto o elevador ia subindo, ele ia pensando com ele, o que eu vou dizer para Carolina? Ela mal compreendeu o evangelho. Ela mal conheceu o Senhor de fato, ela está tão pouco tempo com a igreja, e agora, o que eu vou dizer para essa mulher? Uma jovem de 30 anos. E então, quando ele entrou na casa, no apartamento da Carolina, ela o recebeu, ele disse que ele encontrou um rio. Ela estava cheia da presença de Deus. Apesar daquilo que ela estava passando, ela tinha no coração um desejo profundo de fazer parte de um projeto dentro do Emílio Ribas, um hospital famoso em São Paulo, que trabalha com pessoas soropositivas, e ela fez isso. Ela se ajuntou com esse grupo e ela ia então no Emílio Ribas, frequentemente fazer um trabalho de capelania. Ela sentava com pessoas em estado terminal, soropositivas, falava do amor de Deus, apresentava Jesus Cristo a essas pessoas e falava desse amor. E as pessoas diziam para ela, olha, para você é fácil dizer isso porque você não sabe o que a gente está passando, você não sabe o que é ter a doença que a gente tem e ver os seus dias se findar como os nossos. Aí então ela tirava a carteirinha dela de soro positiva e dizia, eu sei sim, eu sou igualzinho a vocês. Nós temos o mesmo problema. Mas nós podemos ter o mesmo Deus, se vocês quiserem conhecer. É Ele quem tem me fortalecido a passar por esses dias. Alguns anos depois, o Adrien conta pra gente uma sala de aula que ele tinha ido fazer a última visita. Ela já não conseguia mais se levantar da cama. E ele, de novo, com aquela angústia no coração, o que eu vou dizer para uma pessoa que vai morrer? O que eu vou dizer para alguém que não vive mais muito tempo? E quando ele chegou lá, no apartamento dela, de novo, é ele quem é abençoado, porque ele encontra ali uma pessoa mais viva do que qualquer outra, cheia do amor de Deus, que compreende a graça de Deus, que não culpa Deus por nada que aconteceu com ela, que entende que foi preciso, e graças a Deus ela estava indo para um lugar muito melhor. E ela então tinha dado para ele uma Bíblia de presente, com uma dedicatória que ela fez para ele. Nos lugares mais secos, onde há probabilidade de não existir água nenhuma, Deus faz jorrar rios. Meu querido, talvez esse lugar seco seja a sua casa, seja o seu casamento, seja a sua relação com os seus familiares,
Talvez esse lugar árido e seco seja o seu trabalho, sua vizinhança, o condomínio onde você mora. Entenda, Deus pode fazer jorrar água da onde você menos espera. Eu sei que muitas pessoas já disseram para você assim, olha, não vale a pena. Olha, viu, investir em tal pessoa, investir em tal situação, gastar tempo com isso, não vale a pena. Desiste. Tal pessoa não conserta, aquilo ali já deu o que tinha que dar. Meus amados irmãos, Horebe era um lugar pedregoso e seco, seco numa profundidade imensa. Para Deus fazer aquela água jorrar, Deus fez a água surgir do nada. Ele não fez uma transposição do São Francisco, ele não fez uma mudança somente arqueológica, sei lá, geográfica. Deus fez água surgir do nada. As moléculas se juntaram e simplesmente foram crescendo em um lugar debaixo da terra e jorraram da rocha. Nos lugares mais áridos, Deus faz surgir água, meus amados irmãos. Creia, acredite. E agora, eu queria te desafiar, porque a grande verdade é que uma coisa somos nós, como um povo que muitas vezes é reclamão, que basta o cantil esvaziar, que a gente desconfia de Deus, a gente para tudo, não quer ir mais na igreja, não dizimo mais, não confio mais no pastor, não quero mais saber. E a gente fica nessa gangorra, vai e vem, vai e vem, vai e vem, agora tá bom, agora não tá, agora tá bom, agora não tá. A outra coisa é você entender que foi Deus quem nos escolheu. Foi Deus quem escolheu esse povo, foi Deus quem te chamou. Não é você quem escolhe Deus. Agora tá bom, porque Deus está me abençoando. Agora não tá mais, porque tá horrível. Eu perdi meu emprego, vou ter que vender meu carro, agora não gosto mais de Deus. Agora deu certo, agora eu gosto de Deus, agora deixa eu voltar. Queridos, essa gangorra que a gente inventa, isso é maldade do nosso próprio coração, pecado puro, mas é Deus quem tem te chamado, é Deus quem te escolheu, foi Deus quem chamou também esse povo, e agora nós que temos a água viva que jorra dentro de nós, precisamos estar nos lugares secos, nos lugares áridos. É a sua tarefa missional. Quem é da sua família que está seco, precisando de um pouco d'água? Quem é essa pessoa? Faz quanto tempo que você não janta com ela? Faz quanto tempo que você não vai na casa dela? De surpresa, cheguei, trouxe um bolo, uma lasanha, sei lá. Faz quanto tempo, querido? Faz quanto tempo que você não conversa com aquele tio, aquele primo, que lá no tempo passado vocês estavam bem, agora você está sabendo dos problemas, está mal, longe de Deus, precisando de uma ajuda sua. E aquele colega do trabalho, que já é a terceira semana seguida que te conta de um problema, e você diz, vou estar orando por você. Meu querido, ele está seco. Não é para você orar por ele, é para você orar com ele. Chame ele, convide ele para ir na sua casa. Meus amados irmãos, está lá no site nosso, nos nossos 5 pilares, um deles é a tarefa missional. Qual é a sua tarefa missional? Me fala, faz quanto tempo que você não tem essa dedicação de levar água viva para alguém? O rio está em você e brota em você. Cristo mora em seu coração. Agora é a sua vez. Uma vez Horebe, uma vez vazio, uma vez seco, mas agora com um rio de água viva jorrando em você. É hora de você sair para atravessar o deserto como Moisés fez. Agora é você que tem que atravessar a multidão com as pedras na mão. Agora é você quem faz a tarefa. E eu queria dizer para você,
que essa tarefa e o resultado dela é muito bom. Me sentar com o tenente Campos Sales, junto com a minha esposa, minhas filhas, ele com a esposa dele, e ouvir ele contando o testemunho do nosso tempo de exército, e ele dizer, ter conhecido o Sandro, foi uma coisa que mudou na minha vida. Não por causa de mim, não. Eu honestamente, eu nem sou quase nada. Ou quase nada de menos para mais, assim, não de 0 para cima, é de 0 para baixo mesmo. Porque eu me sinto às vezes menos que nada, mas Deus me usou. Tinha água brotando em mim. E as minhas conversas com o tenente, e aquilo que a gente conversou fez diferença na vida dele. Eu só fui descobrir isso 20 anos depois, minha gente. Eu não o via mais. Eu nunca mais o vi, eu nunca mais soube dele. Eu fui descobrir há poucos anos atrás, poucos meses atrás, aliás. Como é bom você olhar para uma família e saber que Deus te usou para fazer algo de diferente. Ore por isso. Peça a Deus, me usa, Pai, para ser uma fonte de água viva, jorrando em alguém. Que Cristo, através de mim, possa abençoar pessoas. Ore por isso. Por que nós podemos fazer isso? Não por causa de você mesmo, mas por causa daquilo que Cristo faz em nós. Você pode confiar. Você pode confiar que Deus e Cristo vai fazer coisas através da sua vida. Nós não temos nada para oferecer, mas Cristo pode.